Oi pessoal, galerinhas desbravadoras, preparadas para mais uma especialidade? Olha só o que a gente tem aqui. Nós vamos fazer a especialidade de cactos. Então, pessoal, para passar essa super especialidade, nós chamamos uma pessoa muito especial. O nome dela é Dora, ela também é mãe de duas desbravadoras do nosso clube. Então, eu gostaria de passar a palavra para Dora. Olá, eu sou a Dora, como a Rafa falou, a Dora Aventureira, diretora do Clube de Aventureiros, e tenho duas filhas no clube, da Rafa e do Jonathan. E vim aqui falar um pouquinho desse meu amor por cactos e suculentas. Então, o primeiro requisito da especialidade pergunta o que é cacto, quais são as suas características. Então, Dora, o que é um cacto? Cactos são plantas suculentas, que ela tem os tecidos porosos, onde elas armazenam água. E os cactos, ela tem uma característica diferente das suculentas, ela tem espinhos. E mais pra frente eu vou falar qual é a função desses espinhos. Uma outra coisa que eu posso falar dos cactos, que eu gostaria que o Jonathan mostrasse, eu vou falar do formato dos cactos. Os cactos têm formatos cilíndricos, angulosos, formatos globulosos e formatos achatados. O segundo requisito dessa especialidade, então, ele pergunta a qual família os cactos pertencem. Os cactos pertencem à família das cactáceas. Todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto. Vocês já perceberam que os cactos possuem muitos espinhos, mas o que são os espinhos e o que eles representam? Então, Rafa, você gostaria de saber o que são os espinhos no cacto? Ele tem algumas funções. Uma delas, como ela cresce em região árida, ela serve para proteger o próprio cacto de animais que possam vir a consumir, porque ela absorve muita água. Outra função que ela tem, expulsão específica da planta, elas são folhas atrofiadas e elas servem para fazer a função que a folha faz, transpiração e respiração. Elas servem também para absorver energia e ela controla essa transpiração e essa respiração para que não aconteça de maneira aguda no cacto. Quando o lugar é muito calor, é muito sol, se acontecesse de maneira aguda, o cacto viria a morrer. Só que esses espinhos controlam essa respiração e essa transpiração e elas nascem aqui nas areolas, que são pequenos pontos aqui que eu vou explicar depois sobre mais características sobre o cacto, tá bom? Agora que nós descobrimos um pouquinho sobre os cactos, eu queria saber então qual é a utilidade do cacto, para que eles servem? Rafa, eu sou muito suspeita por falar de utilidades de cactos, porque primeiro eu acho que a maior utilidade dele é embelezar, né? Deus, quando construiu as plantas no terceiro dia, ele foi muito generoso com os cactos e as suculentas, porque a variedade dele é enorme. E uma das questões que ele auxilia o ser humano é na questão comestível. Ele não é o próprio cacto. Lá no Nordeste, eles consomem a palma, que é esse cacto aqui, para dar comida para alimentar o gado, né, no período seco. Mas para o homem, a gente consome o fruto do cacto. Tem dois frutos deliciosos, uma delas é a pitaia. Ela tem a semelhança à alcachofra. Ela é bem gordinha e vermelha, e eu sei que o Jonathan vai mostrar a imagem dela aqui do nosso lado. E aí, ela vai estar por dentro, o fruto dela, ele é bem suculento e de sabor bem apreciado. Outro fruto é o figo da Índia, que tem cor amarela e vermelha e também é um fruto bem gostoso, muito consumido no México e nas regiões andinas. Outro uso para o cacto é o uso de cosmético. Nós temos uma planta que, quando eu era pequena, a minha mãe já utilizava isso sem nem muito conhecimento, mas ela já tinha o conhecimento que vinha dos antigos, que era a babosa. Mas o nome específico dela é aloe vera. A babosa, ela pode ser consumida in natura, que você vai raspar aquele miolinho dela e pode passar no cabelo ou na pele ressecada. Ela também hoje, dentro do comércio, ela é feita com shampoo, cremes, condicionadores para esse uso em geral. Ela também é utilizada para fazer remédio, para emplastos na pele, né? E também para fazer xaropes.
Outro uso é a agave. A agave é muito usada no México para fazer fibras e eles fazem vários tipos de artesanato, como esses aqui. E agora eu fiquei curiosa, qual é a região onde tem a maior quantidade de cactos? Então, Rafa, não sei se coincidência ou não, os cactos eles crescem mais nas regiões áridas. Por que coincidência? Porque eu também vivo uma região árida, no Nordeste. E no Brasil, os lugares mais secos e quentes é aí onde se produzem os cactos. E não só no Brasil, Rafa, em todo o mundo. O cacto ele se adapta muito bem a essas regiões quentes. E uma característica que eu não tinha falado, mas eu vou falar agora, é as raízes do cacto. Elas são finas e superficiais. E nesses lugares, às vezes até em pedras, eles crescem. E eles se mantêm durante muito tempo. Um pouquinho de água que eles retêm, eles ficam ali hibernando, esperando uma oportunidade de captar mais água. Então elas sobrevivem e resistem aos desertos como o Atacama, lugares muito quentes no México, em todos os lugares do mundo, na África, onde tem os mais lindos e belas suculentas e cactos. E agora, qual que é a diferença então entre cacto e suculenta? Então, Rafa, voltando a afirmar, todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto. O que diferencia uma planta de outra? A maior diferença que elas têm são as aréolas. Então, o elemento marcante, que é fundamental, são as aréolas, que são essas pontas, que são partes protuberantes aqui no cacto, e delas que partem tanto os espinhos, que eles variam formato, tamanho, tem uns que se assemelham a pelinhos, mas não se engane, né? Todos eles servem para proteger a planta. Outra função importante, elas saem as folhas, as flores e todo o rebento, tudo aquilo que parte do cacto, ele vem dessa parte que diferencia o cacto da suculenta. Bom, eu tô vendo aqui vários cactos, mas quais são as partes principais de um cacto? Rafa, o cacto se divide em 7 partes fundamentais, né? A primeira delas, e bem importante, é a coroa, que fica nessa parte aqui, no caso dos cactos globulosos, bem no centro aqui, ó. Já nos casos dos cactos angulosos, você vai ver que tem igual uma estrelinha aqui em cima, diferente daquele cacto que nós vimos lá. Nos cactos achatados, você quase não vai perceber a junção dos espinhos, como nós vimos no outro cacto. E nos cilíndricos, você vai ver um aglomerado, esse centrinho, porque ele parte, assim como os globulosos, da mesma maneira, do centro, o crescimento dele parte dessa parte aqui de cima, que é a coroa. Nós temos uma outra parte, que é a pele do cacto, tão importante para proteger e armazenar a água dentro dele. Essa parte, que é a pele, protege a outra parte, que é o tecido vascular dele, que é uma parte que fica dentro, bem úmida, e mantém o cacto preservado com a sua água ali dentro. Essa pele grossa, ela protege a outra parte, que é o tecido vascular. A quarta parte do cacto são as flores, que elas variam em cores e tamanhos. As flores do cacto são belíssimas. Nós conhecemos algumas, né? Que a gente vê em variedade, semelhante à flor de maio, ao cacto que fica no deserto, que é o mandacaru, que tem até na música, né? Que quando ela tá florando, ela tá mostrando que está no período de bastante água. A outra parte são os espinhos, que variam também em tamanho e em força. Tem alguns que são bem pequenos, que você pensa que nem tem espinhos, mas não se engane. O cacto sempre tem pequenos espinhos, tá bom? Os espinhos que variam de formatos e tamanhos. Alguns que são peludos, outros que são mais robustos, como o que tem no cabeça de frade e nas palmas, que são cactos típicos do deserto de chão, que precisam de mais espinhos para se proteger. Outros espinhos menores e que variam também da maneira como eles saem nas suas aréolas. E a última parte, que é muito importante para o cacto, que são as raízes. Elas são pequenas e em grande quantidade, bem fininhas, e elas ficam na superfície da terra. Muitas vezes, quando você tira um vaso de cacto, ele está todo tomado de raízes, porque o cacto ele precisa de muitas raízes para sugar a água, e essa água fica armazenada lá naquele tecido vascular que eu já havia falado. Vou falar um pouquinho de algumas curiosidades dos cactos, né? Os cactos eles variam muito em tamanho e em modelo.
Uma coisa relacionada ao tamanho, tem um cacto bem pequenininho, que ele chega a ser o tamanho de uma cabeça de fósforo, como esse daqui, que ela está mostrando aqui para vocês. E tem um cacto que chega de 19 a 20 metros nos desertos lá. Bem os desertos, tem que ser deserto mesmo, né? Na região andina, na região lá do México, tem uns cactos que chegam de 19 a 20 metros de altura. Uma outra curiosidade é a maneira como o cacto se reproduz. Alguns deles, eles soltam as suas mudinhas e outros, você pode cortar um pedaço do cacto e colocar na terra, que ele vai sair raízes e vai se regenerar ali, fazer novas plantas, né? Novas mudas. Uma outra característica muito bacana dos cactos são essas raízes aqui. Vou pedir para o Jonathan estar mostrando. São as raízes das plantas epitáfias. Elas têm essas raízes, na pitaia também acontece isso, porque elas são chamadas plantas trepadeiras e elas sobrevivem dos nutrientes de outra, caso ela não tenha nutrientes na terra. O cacto mandacaru, típico do Nordeste. O cabeça de frade, que também veio de lá. A palma. Esses são os cactos característicos direto do Nordeste. A flor de maio, que é uma suculenta. Cacto amendoim, o costela de Adão, que tem aquela característica das epitáfias, calanchoe, o orelha de Shrek. Sei que você ficou curioso. Nossa, mas tem tantos cactos aqui suculentos, a Dora falou só esses? Foi só para dar uma água na boca. Agora você vai e vai pesquisar mais alguns, combinado? Para cumprir esse requisito dos cactos e suculentas, você vai precisar cultivar durante 3 meses, pelo menos, 3 espécies de cactos e suculentas. Uma outra parte do requisito é consumir. Mas Dora, como que eu vou consumir esses cactos? Tanto a pitaia quanto o figo da Índia é fácil encontrar. A pitaia mais ainda na feira você encontra e você pode fazer uma deliciosa salada de fruta com ela. Ela tem um gosto semelhante ao kiwi, é muito saborosa. Eu gosto muito. Então, pessoal, agora que a gente teve, né, a aula sobre cactos, eu queria mostrar para vocês um modelo de trabalho, porque você vai ter a aula e tem que fazer o trabalhinho também. Então aqui, ó, nós temos um trabalho, uma capa muito bem feita de uma desbravadora do nosso clube, Marcela, daqui da cidade de Guarulhos, Clube Castelo Forte. E a gente vai mostrar para vocês então como que ficou o trabalhinho dela. Ficou muito bem feito. Então, olha, essa é a capa que ela fez, muito bem feita. Aí aqui, ó, ela explicou o que são os cactos, as utilidades. Ela colocou, fez um desenho do esqueminha do cacto. Ela colocou, ó, imagens. Se você não tiver como imprimir, você pode desenhar também. Aí aqui ela colocou os tipos, os 15 tipos de cactos. E olha só, aqui ela fez toda a parte prática, ela colocou fotinha dela, ó. Então, ó, vocês podem fazer um trabalho nesse modelinho que ficou muito bem feito. Então, assim, ó, de parabéns. Então, Dora, eu queria te fazer uma pergunta, porque as crianças vão precisar cuidar de um cacto e eu lembro que quando eu fiz essa especialidade, eu matei o meu afogado. Então, eu queria saber com você como que nós devemos cuidar, então, de um cacto. Rafa, você cometeu um pecado comum, né? Que é aguar demais os seus cactos, né? Nós sabemos que o cacto precisa de sol, como toda planta, de sol, de água, né? Mas assim, varia a quantidade de sol e de água para cada planta. E no caso do cacto, como eu já tinha falado, ele é cultivado em regiões áridas, ele gosta de pouca água. É mais fácil você matar um cacto afogado do que matar um cacto de seja. Lembra que eu falei que quando ele não recebe água, ele armazena e fica ali esperando uma oportunidade de água? Então, se você for cultivar um cacto, primeira coisa, você vai precisar de algumas coisinhas. Pedra, para colocar dentro do seu vaso para fazer a drenagem. Uma areia. Se você não souber a origem dessa areia, se não tiver certeza, é melhor você colocar só as pedras, porque senão a areia vai trazer fungos para essa planta. Um substrato, que ele é bem seco, né? Que é para você colocar ali após a pedra. E você vai colocar o cacto em cima daquele substrato. Não é para umedecer demais. O cacto você pode molhar a cada 15 dias, na época do calor. E no inverno, você pode dar um tempo maior para essa rega, tá? Evita de molhar muito por cima do cacto. Se você quiser molhar assim um pouquinho, tem aqui
esse negócio aqui é um sprayzinho, né? Você vai jogar a água em volta do substrato dele assim, mas você evita de estar aglomerando água. Uma coisa muito importante, o vaso tem que estar furado para que aconteça a drenagem dessa água. Ela não pode estar acumulada, senão ela apodrece o pescoço do cacto. Então você vai colocar assim, ó. Você vê que a terra está bem seca. Você pode falar, Dora tá matando o cacto, mas não. Ele não precisa de muita água. Ele gosta que fique seco. Uma dica também, no caso do substrato, é você colocar o dedo e você perceber. Se ele estiver muito seco, aí ele precisa de água. Mas se você perceber que ele ainda está úmido, você não molha o seu cacto. Uma coisa legal também é você colocar pequenas pedras sobre a terra, porque o cacto ele não gosta de ficar muito em contato com a terra. Se ele sentir a umidade, ele pode virar a apodrecer. Então é legal essas pedras, além de ornamentar, protege a vida do cacto. Se você gostou aqui dos cactos suculentos como eu, e você quiser saber mais, quiser adquirir algum cacto suculento, você pode entrar em contato comigo, também no telefone 011 96662 6214. E aí a gente pode conversar um pouquinho sobre cactos suculentos, ok? Então, pessoal, essa foi a especialidade de cactos. Se você gostou dessa especialidade, se prepare que nós vamos fazer cactos avançado com a Dora também. E nós gostaríamos de agradecer você, Dora, por ter passado essa especialidade pra gente. Foi muito legal, aprendemos muito, muito, muito mesmo. E espero que vocês também tenham gostado. Não esqueçam de fazer o trabalhinho. A gente tem um site com os desafios, as provas, tudo lá, tá bom? E aí, é só ganhar a especialidade. Tchau, pessoal!